no YouTube os discursos de Trump. Ele fala 1h30, 1h45, e para quem não domina o inglês, tem até tradução em português pelos canais da direita. Ele fala asneiras, que é gigantesca, mas ele está ganhando a opinião pública. O Lula tem um discurso surrado, uma digestão moral da pobreza, um apequenamento do nosso povo, e ele não pode recorrer ao povo, que se o povo se levantar, supera o Lula, o lulismo, o petismo, e vai tudo isso aí para a casa dele, carajo, que é onde tem que ser. E de outro lado, o que acontece? Bolsonaro lançava a mão desse instrumento, que Bolsonaro é uma imitação caricata e perigosa dos Estados Unidos, da direita estadunidense, da Heritage Foundation e da Rand Corporation, e todos aqueles think tanks dos Estados Unidos que ficam formulando políticas de ultradireita, que o pessoal aqui gosta de escrachar, Steve Bannon, etc., mas existem organismos mais antigos que fazem essa função muito melhor, de maneira muito mais articulada, basta ler os documentos, mas aqui também ninguém lê os documentos. Então, a mídia ela ataca o Lula no excesso e oposição total a Bolsonaro. Quem que eu estou falando? Da Globo. E, em alguma medida, a CNN. Os dois estão casados, certo? A CNN não é um jornalismo independente. A CNN é uma empresa estadunidense que briga lá dentro dos Estados Unidos, em alguma medida, contra o Trump. O Trump proibiu jornalistas da CNN de participar das coletivas. Então, a CNN critica lá Trump, e aqui se opõe a Bolsonaro. A Globo, contrária a Bolsonaro e a favor de Lula, porém, cortando as asas. E o Lula, que gosta dessa cadeia, gosta de ser refém, ele não... É impressionante. Ele não turbina as mídias alternativas, ele não turbina a IBC, ele não abre para a Telesur, ele não dá o pluralismo da opinião pública, porque o Lula é um homem do sistema completo, da hora que acorda, da hora que dorme. O papel da mídia é esse. O papel da mídia é manufaturar a opinião pública e modular qualquer possível, que é uma ficção, arrobo de Lula no sentido de avançar da linha do ultraliberalismo que mantém o capitalismo dependente rentista. O que acontece é que a mídia está manufaturando a opinião pública com a ideia de que o principal problema brasileiro, eu vi ontem na CNN, na Globo, e aí todo mundo repercute, a ideia de que o principal problema para os brasileiros é a segurança. Você veja que o principal problema do Brasil não é o salário. O principal problema para os brasileiros não é a saúde pública degradada e subfinanciada. O principal problema não é a educação, cujo orçamento que o Lula mandou para o Congresso era minúsculo e que o Congresso ainda tirou 400 milhões. O principal problema do país não é a falta de uma política externa independente ou de controle sobre uma nova doutrina militar. O problema do país não é o latifúndio que cria as condições para aumento da renda da terra no campo e na cidade. De tal maneira que todos os problemas fundamentais desaparecem sob o impacto de que a mídia está produzindo, que o principal problema é a segurança. O que significa isso? Vamos reprimir. Saca essa noção aí que populismo nos penal. Estados Unidos, Minnesota, mataram uma pacata mulher vizinha, pacata, uma mulher que não tinha nenhum vínculo com nada. Eles querem criar isso aqui no Brasil. Então, se o sujeito é narcotraficante, tem que matar. Se o sujeito correu da polícia, tem que matar. Se o sujeito roubou um relógio ou um pacote de bolacha no supermercado, merece morrer. Então, a mídia está manufaturando uma espécie de primeiro andar de um Estado policial, cuja lógica é não dar humanidade à maioria dos trabalhadores brasileiros que ganham até 80%, ganham até 2 salários mínimos e meio, e que, portanto, não podem, Rio, São Paulo, BH, Porto Alegre, Recife, Salvador, bancar
Os trabalhadores não podem, inclusive hoje, Wilson, comprar a casa própria. Pois é. Então, Hildo, vamos você fazer o seguinte: está me ouvindo? vamos aumentar a repressão. Essa é a ideia da classe dominante e a mídia está manufaturando isso. Sim, claro. O populismo penal, né? Para terminar aqui o nosso papo, que já estamos a 1 hora aqui, o tempo passa, né? Impressionante. Um bom papo assim vai embora rapidinho. Essa questão, eu acho interessante a sua articulação com essa organização política da Revolução Brasileira, tá? Qual seria a participação, então, nesse processo de ruptura ou de revolução brasileira? Tá? Qual seria o papel, então, que você vê no futuro dessa participação sua na organização e da organização em si, em relação a essa resposta em busca de uma soberania, ruptura, nesse cenário aqui da América do Sul? Essa é a questão, eu te agradeço você ter colocado isso. Não é para o futuro, é para já. Por quê? Porque o sistema político brasileiro é corrupto nas suas entranhas. Executivo, legislativo e judiciário. A ideia da harmonia entre os poderes de Montesquieu, isso somente para um aluno de segunda fase de sociologia para acreditar nessa ficção. Tal coisa não existe. A república que nós temos é uma república burguesa apodrecida nas suas entranhas. A Constituição de 88, que sustenta a nova república, foi mutilada nos aspectos essenciais. E desde que foi aprovada, como disse Delfim Neto, o país é ingovernável com essa Constituição. Ou, para dizer de forma mais clara, essa Constituição não cabe na política fiscal do país. O que ele estava dizendo? Demasiados direitos. Demasiados direitos num país atravessado pela desigualdade, pela violência, pela exploração, pela falta de soberania, com instituições carcomidas. O sistema político ninguém acredita. Quem vota no Bolsonaro vota para repudiar Lula. E quem vota em Lula vota em grande medida para repudiar Bolsonaro. Não tem aí um voto de crença, um voto de construção objetiva, construtivo de uma proposta alternativa. Ninguém acredita no STF, não é só a direita, eu não acredito no STF. O STF está violando agora. Todas as grandes assaltos contra a nação foram feitos pelos STF. Todos eles. Eu não acredito em um ministro daquela corte, menos ainda no ministro Moraes, mas tampouco nos terrivelmente evangélicos, e no Zanin, e no Barroso, simpáticos, essas coisas. Essa semana, Lewandowski renunciou ao Ministério da Justiça, entre outras razões, porque não tem sequer orçamento. Percebe, lulista? Você que me escuta, escute o seu ministro. Escute o seu ministro, não me escute. Escute o seu ministro. Por que o ministro, colocado por Lula, amigo de Lula, que presidiu a sessão que cassou a presidente Dilma, diante dos cânones constitucionais da República Burguesa, ele está renunciando. Então, veja, o sistema político é uma podridão. Na política econômica, segue a economia política do rentismo. Portanto, os trabalhadores e a soberania do país não podem ser garantidas. Nós nem vamos ter o controle das terras raras, da Big Data, do minério, do território, da riqueza bioenergética da Amazônia, da Petrobras, da energia, não temos controle de nada. A população está órfã, está perdendo a carteira assinada. E Lula vai acabar com a era Vargas, tal como preconizou Fernando Henrique Cardoso quando fez aquele famoso discurso de despedida da condição de senador, quando se elegeu presidente da República. Vai acabar com a carteira assinada que está lá votando a pejotização no Supremo Tribunal Federal. Pejotização lá no STF. Isso, o STF. Mas o Lula, por acaso, chamou em cadeia nacional para dizer sou contra isso? Não, é cúmplice. Lula é cúmplice dos crimes do STF contra o nosso povo. Então, se ninguém pode acreditar nisso, Wilson, abre-se um espaço para que nós, da Revolução Brasileira, façamos algo elementar, aquilo que está ao alcance das nossas mãos. O que está ao alcance das nossas mãos? Em primeiro lugar, fazer a crítica do existente.
Em segundo lugar, romper com todas as ilusões daqueles que acham que pode existir uma saída por dentro da ordem, negociada, que vai dar um pouquinho para os trabalhadores e muito para as classes dominantes. Tudo isso já foi tentado sem êxito algum. Abre-se um espaço histórico, que é o espaço da Revolução Social. Eu sei que aqueles que estão nos ouvindo aqui olham isso e dizem: esse Nildo está despirocado, está fora do planeta. E aí eu digo, bem, é nessas horas, aqueles que estão me ouvindo, que são honestos e que querem o bem do Brasil e da maior parte dos trabalhadores, têm que colocar a mão na consciência, abandonar suas ilusões, suas pretensões eleitorais, sua cumplicidade com Bolsonaro ou com Lula, e abrir um novo espaço no Brasil, que é o espaço da crítica, do conhecimento objetivo da realidade brasileira e da certeza que, se nós não fizermos uma revolução aqui, tal como os franceses fizeram a Revolução Francesa, tal como os ingleses fizeram a Revolução Inglesa, tal como os chineses fizeram a Revolução liderada por Mao Tse-tung, tal como os Estados Unidos fizeram a Revolução Americana, nós vamos continuar como um país submetido completamente aos interesses dos Estados Unidos, escravizando o nosso povo, entregando nossa riqueza e renunciando a um futuro luminoso que pode sair quando esse povo deixar de ser vítima. E tal como diz na Internacional Comunista, a vítima se levanta. De pé, ó vítimas da fome. Não é colocá-lo no orçamento, não é dar um Bolsa Família. A vítima se levanta, reclama seus direitos e não pede para seus algozes contemplá-la. Corta a cabeça dos algozes. É esse futuro que já está em curso. Nós vamos ver o que vai acontecer. Eu não perco as esperanças, estou cada vez mais, embora analisando a desigualdade violenta da sociedade brasileira, a desigualdade última, a falta de soberania, um país que é rico, imenso, que tem uma capacidade gigantesca, se seu povo for colocado como protagonista, não nesse sistema político, contra esse sistema político, contra Lula, contra Bolsonaro e contra todas as ilusões que ajudaram a escravidar esse país. Tá bom, Nildo. Desde já, você já está convidado a participar novamente. Aí você sugeriu daqui a 4 meses uma volta, mas principalmente para você detalhar melhor esse programa da Revolução Brasileira, que eu acho que o pessoal tem que conhecer mais, ainda mais essa questão que você está colocando desse jogo de alternância de poder, né? Em que se transformou a política, mas principalmente eu fico abismado, assim como Lula é a única peça de contenção que existe para a ascensão da extrema-direita. Mas ele não é, me desculpe, ele não é uma de contenção. A peça de contenção. Se o Lula, eu quero dizer, se o Lula fosse uma peça de contenção, eu estaria apoiando ele. Eu estaria apoiando ele com entusiasmo. Sim, a peça de contenção nessa alternância, nesse jogo, né, que está sendo colocado, né, na minha opinião, numa discussão mais assim pós-moderna, digamos assim, esse campo de simulação da política, né, a construção da política como um simulacro, né, de simulação de poder, né? Na verdade, é uma alternância, um jogo para se esconder o essencial, o estrutural que você está denunciando aqui. Valeu, Nildo, muito obrigado. Desde já, você está convidado a voltar aqui, tá? Daqui a 4 meses, como você sugeriu, tá? Interessante, principalmente para a gente discutir essa alternativa, você detalhar um pouco mais essa organização política da Revolução Brasileira, que eu acho, pelo que eu já vi até agora, eu acho muito interessante para o atual quadro, né, que a gente está metido aqui no Brasil. Muito obrigado, então, mais uma vez, Nildo. Desafio feito, convite aceito. Em 4 meses eu volto aqui com o maior prazer para discutir com você, com o teu público.